Olá, meus amigos dentistas, tudo bem? Alguns me conhecem, alguns não. Meu nome é Walter Bettoni Júnior. Eu tenho 30 anos que eu sou dentista, 25 anos que eu sou professor de odontologia. E hoje nós viemos aqui para apresentar o primeiro episódio do Odontopod. Tá? Vai ser um podcast onde nós vamos mostrar a odontologia de Mato Grosso, onde nós vamos discutir a odontologia de Mato Grosso, que muitas vezes o cirurgião dentista, por trabalhar no consultório sozinho, às vezes a gente acaba sendo muito individualista. E hoje a gente tem que entender que não dá mais, né? A gente tem que pensar como classe, a gente tem que pensar em participar, a gente tem que pensar em se unir, porque se melhora alguma coisa, melhora para todo mundo. Se piora alguma coisa, piora para todo mundo. E moçada, nós temos vários professores aqui em Mato Grosso que são reconhecidos a nível nacional, a nível internacional. Nós temos profissionais habilidosíssimos aqui em Mato Grosso que transformam a face, transformam sorrisos e isso é muito claro hoje, né? A odontologia cada vez mais ganha espaço e nós aqui em Mato Grosso também podemos, né? Nós também mostramos a qualidade do nosso serviço, independente de qualquer coisa que apareça aí, a odontologia, ela está ocupando seu espaço, está conseguindo suas vitórias e a gente precisa cada vez mais participar, para cada vez mais melhorar e melhorar para todo mundo. E hoje, como primeiro episódio do Odontopod, que a odontologia pode, nós temos aqui 3 mulheres que trabalham com estética facial. Nós temos 3 guerreiras que conseguiram chegar num lugar de muito respeito na odontologia. E a gente vai discutir um pouco essa especialidade que é nova. Quando eu tinha minha faculdade, isso não existia. Né? Nós tivemos alguns momentos turbulentos aí, no começo da harmonização, mas hoje isso está muito bem sedimentado. A odontologia hoje dominou muito bem essa área, e desde 2014 a gente só tem melhorado. Cada vez mais procedimentos, cada vez mais profissionais fazendo harmonização e com muita qualidade. E o que a gente precisa entender que para a gente entregar qualidade, muitas vezes a gente precisa de bastante treinamento. E esse treinamento não vem em curto espaço de tempo. E aqui nós temos 3 mulheres, tá? Eu até vou pegar aqui porque às vezes são currículos longos, né? A Karen Souza, que é cirurgiã dentista, que já trabalha com harmonização há algum tempo, dentista e professora, e proprietária do Instituto Karen Souza. Tá? Nós temos também a doutora Tabata Alegria, que é cirurgião dentista, mestranda em ROF, dentista e professora também, e já trabalha com harmonização há bastante tempo. Tá? A Ana Luísa Paz, cirurgião dentista, bucomaxilofacial, trabalha há algum tempo também com implantes faciais e contribui na estética da face, do sorriso, e cada vez mais se relacionam. Né? Hoje a gente não consegue ver a transformação que o pessoal da dentística, da prótese, faz coisas maravilhosas nos sorrisos dos pacientes. Mas agora a gente tem a habilidade, a gente tem a competência para fazer o sorriso e também fazer a face do paciente. Né? Então aqui nós vamos discutir um pouco sobre a harmonização, essa especialidade que fez tão bem para a odontologia. Hoje nós temos profissionais que só se dedicam a isso. E isso há algum tempo atrás não existia. Então foi um campo que a gente ganhou, um campo muito bacana e que nós estamos mostrando que temos qualidade e temos que ser respeitados. Então, meninas, quem que começa? Quem que quer? Quer um bate-papo? Aqui. Então beleza. Já começa Bora lá. É interessante, o senhor falou sobre que a ROF é algo novo, né? Só que, na verdade, a harmonização, a odontologia começou a puxar ela ali nos anos 2000, quando foi para acrescentar
toxina botulínica, né, para bruxismo, sorriso gengival. A partir disso daí foi aumentando mais essa questão de procura da harmonização. Se eu não me engano, foi em 2007 que a gente começou uma disputa boa, né? E a nossa disputa geralmente foi com as maiores entidades, né, médicas, porque eles queriam exclusividade dentro da harmonização, mas aí já era tarde demais, porque a harmonização ela começou ali nos anos 2000, né? E aí, desde então a gente teve uma briga turbulenta aí, ficamos persistindo. Isso mostra a força que a odontologia tem. Quando a gente quer alguma coisa, a gente bate o pé. Ai, meu Deus, eu estraguei o microfone. A gente consegue. E foi mais ou menos no ano de 2019, eu acredito que janeiro de 2019, que a gente conseguiu a resolução para termos o direito à especialidade, né, onde deu ao cirurgião dentista fazer a especialização de harmonização orofacial. E o que eu acho interessante, que apesar da gente falar que desde os anos 2000, que começou já esse processo, né, de incrementar a harmonização da odontologia, em 2019, que foi o ano que eu me formei, eu lembro que eu já estava com a cabeça pronta, falei que eu ia fazer harmonização na metade da faculdade e, inclusive, muitos professores ainda duvidavam que a gente ainda ia ter esse direito. E mesmo saindo a resolução, eles ainda falavam que iam tirar esse direito da gente. E eu, desde então, desde que me formei, eu vivo totalmente da harmonização. Nunca restaurei um dente pós-faculdade, confesso que eu não sei fazer isso, mas que a gente esquece. Porque hoje eu vivo exclusivamente da harmonização orofacial e foi onde eu já entrei, fiz a minha pós-graduação, que foi quando liberou, que foi em 2019. Essa foi a minha entrada. Eu já fui um pouco diferente da Karen. Eu formei na turma de 2006 na Unic, professor, foi até nosso professor de anestesiologia, né? Eu amava a parte de cirurgia e eu tenho 17 anos só na parte dentária, vamos falar assim. E eu estava nessa leva de profissionais que estavam duvidando do nosso poder. E fiquei um pouco receosa nos primeiros cursos, porque ficava aquela briga, né? Na minha base familiar tem médicos, e isso acaba limitando um pouquinho até a parte de aprendizado, né? A discriminação. E para mim foram 14 anos a parte odontológica. Eu sou especialista em ortodontia, então eu falei, para que eu vou sair dessa zona de conforto e vou entrar numa briga? Mas em 2019, eu sou mãe hoje, e eu decidi entrar na harmonização para eu ter qualidade de vida, porque a odontologia dentária, a gente caiu num colapso de banalização, infelizmente, né? E a gente não conseguiu se valorizar tanto. E eu vejo que era uma briga. E eu falei, a harmonização é um ramo novo, é um ramo que estava sendo muito próspero para nós dentistas. Nós somos os únicos que podemos ser especialistas, né? Então isso já dá um diferencial gigantesco para quem procura a facial com a gente. E aí eu decidi mergulhar nesse mundo e quando eu entrei eu não parei. Recebi o convite do professor para ser coordenadora da primeira turma de especialização aqui da Escola de Odontologia. Lembro até hoje que ele falou, olha, aguenta porque vem coisa. E graças a Deus a gente já está numa segunda turma. Não é fácil, mas é um mundo que é muito gratificante, porque a harmonização ela muda vidas, né? Tanto do paciente quanto do profissional. Então, para eu profissional hoje, eu sou mãe, 2 adolescentes, a gente se desdobra em 1000 para cuidar de casa, do trabalho, dos filhos. E eu vi a minha dificuldade em conciliar família, trabalho e filhos. E eu via que eu trabalhava demais na parte dentária e na harmonização eu conseguia ter esse respiro pessoal. E eu falei, por que não passar isso para um profissional? Então, hoje eu encorajo meninas, né? A maioria menina, que a nossa classe é muito feminina. Eu encorajo profissionais a descobrir esse mundo e a gente acaba sendo espelho delas. E isso é um orgulho real. E eu falo, cada dia que passa eu sou mais encantada e a gente acaba levando essa onda, vamos falar assim, de mulheres fortes,
que acreditam na profissão, mas que se dedicam em casa, dedicam a filhos, têm qualidade de vida, do que ficar focando, às vezes, só numa profissão que, às vezes, eu vi muitos profissionais na parte dentária fechar, falar que a odontologia não dava retorno, né? Porque nós somos individualistas, né? Às vezes a gente não quer passar o ouro, e eu já fui uma das profissionais que mais gostou de ensinar como eu faço, porque isso é muito gratificante. E isso foi um diferencial gigantesco para o meu crescimento pessoal. Eu não travo nada que eu tenho de conhecimento, de dedicação, de ensino, ensinar para as meninas a entrarem nesse mundo tão encantador. E é isso, eu acho que eu soube aproveitar a parte dentária e da harmonização. Os projetos já estão começando. Graças a Deus a gente colhe frutos. E Mato Grosso é muito carente do conhecimento. Às vezes a gente vai para fora, gasta muito e volta tão frustrada. Então eu falo, a gente que tem oportunidade de ter esse conhecimento lá fora, a gente seleciona o que é bom e não é e traz o melhor para cá. E isso é muito importante para a gente que está aqui. Para, às vezes, profissionais que não têm oportunidade de encontrar algo maior lá fora, viajar para o exterior, e a gente traz isso daqui para o Mato Grosso de uma forma muito clara. E essa união da classe é fundamental para o nosso crescimento. Mas é isso que você falou, você disse que a gente dá essa oportunidade para profissionais que não conseguem ir para fora, mas voltando no que o Dr. Walter falou, aqui tem profissionais assim qualificadíssimos, excelentes. Eu sempre falo, quando entra um paciente dentro do meu consultório, eu me sinto muito honrada porque eu falo que eu admiro outros profissionais que a gente tem aqui no estado do Mato Grosso e eu fico honrada de ser uma pessoa que ele escolheu pelo fato de ter muitas pessoas excelentes, profissionais aqui dentro e, inclusive, muitas das vezes a gente acaba deixando de ser valorizado, né? Porque por estar no mesmo estado, eu não sei se você percebe isso. Às vezes algum colega nosso de profissão quer fazer um curso e ele prefere ir num curso lá em Goiânia do que fazer com algum outro profissional, às vezes daqui, que é excelente. Às vezes eu tenho essa visão e falo, poxa vida, né? Que não valoriza. É tão bom, Mas, acaba cara, não valorizando. Você sabe um negócio que faz uma diferença nisso? Hoje, eu não consigo entender o porquê, mas os estados do Sul e Sudeste podem mostrar como que faz, e o aluno quer saber isso, né? O aluno quer ver você fazendo. E hoje o pessoal do Centro-Oeste, o pessoal do Norte, a gente não pode, né? A gente já discutiu isso com o pessoal do CRO e eles falaram, não é porque o pessoal do Sul e Sudeste está fazendo errado que nós vamos fazer errado. Mas, cara, eles têm que brigar com o pessoal do CFO para que tenha uma isonomia, né? Porque se o pessoal... Hoje, se você entrar no Instagram, no Facebook, todo mundo mostra tudo na internet. As técnicas. Né? As técnicas divulgam. O professor hoje de Mato Grosso, ele tem uma situação e uma limitação, porque não pode mostrar. E quantos professores nós temos muito qualificados hoje? Eu acho que hoje não precisa fazer curso fora de Mato Grosso, né? De tantos professores que tem aqui, em todas as especialidades. Mas, infelizmente, a gente tem essa limitação. Porque hoje, se você entrar no Instagram agora, tem 200 mil dentistas mostrando técnicas. E aqui nós temos essa limitação, que se a gente mostrar alguma coisa, os conselhos já vêm para cima da gente. E eu acho que isso de uma maneira equivocada, porque a gente tem que ter isonomia. Nós somos tão bons quanto qualquer estados do Sul e Sudeste. Essa questão de não mostrar é tão... Eu já sou tão recuada, né? Porque eu já tive uma denuncinha aí, por causa que apareceu a gordura, tecido biológico, né? Que também não pode, a gordura de bichate. Mas eu tenho uma social media, eu vi que a sua veio também, até comentei. A minha vai ficar brava que ela não esqueci de chamar ela. Mas ela já sabe. Eu falo, você filma de uma maneira que não apareça nada. Então aí ela tem que se desdobrar e ir pra baixo, porque não pode aparecer a ponta de uma agulha encostando no lábio do paciente. Eu falo assim, e é algo... Não é que a gente fala, é um sangue. Não sai nada, é só você fazendo lá o seu trabalho.
Não pode. Então, hoje, não para pode evitar, a aqui. gente... Não pode nós, mas Sul e Sudeste hoje, todos os estados mostram. É só Triste. entrar na internet, não é questão de verdade, mentira. Isso acaba, Só entrar no Instagram e consegue observar isso de uma maneira muito simples. isso acaba destacando eles na parte da venda, né, dos cursos. Sim. Então, por exemplo, o meu marketing é muito limitado. Eu tenho vontade de ensinar técnicas, né, para quem me segue. Às vezes não tem oportunidade, tá? Como é que faz? E às vezes eu passo no WhatsApp e eu falo, gente, é tão rico esse conhecimento, não custa nada para mim eu dar essa dica. A hora que eu vou fazer uma limitação, às vezes um Instagram fechado, mesmo assim no Store eu corro risco, né? Porque pelo Store também a gente é punido. Então, assim, é complicado. E lá fora, eles veem essa oportunidade. Nossa, eu gostei desse conteúdo tão informativo que eu vou comprar o curso. A gente já tem essas barreiras. Então, a gente posta o antes e depois, mas como faz? Às vezes, quem vai comprar ou quem quer conhecer a gente, deixa eu ver como o profissional atua. A gente não pode, tem que ter um post estático, tem que ter muita autoridade, e às vezes a gente não precisa passar autoridade, né? A gente só precisa ensinar o que a gente sabe de uma forma fácil, né? Vamos falar assim, dar os primeiros passos para quem quer harmonização. Então, se a gente não tem isso daqui, uma palestra, um palco, um podcast, o nosso conhecimento fica restrito só do boca a boca, né? Profissionais não têm essa oportunidade, não é todo mundo que fala, não, eu gostei de você, eu vou. Você vai namorando, até você, querendo ou não, a gente sabe que os custos de harmonização têm um custo maior. Então, você precisa namorar o profissional que, deixa eu ver se eu gosto da postura, como é a técnica, será que é do jeito que eu quero? A Ana é da Hoff Cirúrgica, será que eu vou para esse mundo? Então, se a gente não tem oportunidade de dar um spoiler para ele, de falar, ó, é assim, é tranquilo, a gente fica limitado. Lá fora, eles têm uma rede de apoio gigantesco e tal. Então, isso acaba, infelizmente, nos limitando a virar nos 30 para entregar o nosso melhor. E aí, Ana? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, pelas suas palavras também, de nos elogiar, né? Falar das mulheres na odontologia e dividir com vocês aqui pessoas tão qualificadas. Me sinto muito feliz por isso. E grávida ainda, né? E grávida. E assim, falando sobre a minha carreira profissional, né? Eu sou bucomaxilo e realmente eu quis sair da boca, né? Quis sair dos dentes para trabalhar na face de uma forma cirúrgica. E hoje eu vejo, né, igual você comentou, Karen, que você nem faz tratamento dentário, né? Faz só a parte da Hoff mesmo, né? E a gente vê vários profissionais assim hoje em dia. Então a odontologia realmente tem um outro... assumiu uma nova posição, né? E eu vejo também ótimos profissionais, muito qualificados, nessa área da harmonização. E falando da parte cirúrgica, né? Eu falo assim que eu sou uma motivadora, uma incentivadora de quem quer fazer cirurgia. Porque antigamente esse campo era muito masculino, né? Hoje a Hoff, a maioria são mulheres, mas a bucomaxilo era a maioria homens. O Walter sabe muito bem disso, né? Mas hoje a odontologia, a maioria é mulher, né? E mulheres que já mostraram a relevância que tem. Sim. E aí, até na própria bucomaxilo, a gente vê muitas mulheres hoje em dia, né? Muitas mulheres. E eu gosto de cirurgia, né? Admiro vocês que fazem também essa parte da Hoff. E eu falo que, pra mim, eu gosto de cirurgia. O Walter sabe disso também. E a gente faz cirurgias que mudam completamente a vida da pessoa. Não só a estética, mas a gente sabe que tem um fator emocional envolvido, tá? Inclusive na estética, né? Que também traz uma qualidade de vida pra pessoa, né? Então, eu me sinto muito feliz em fazer isso. Acredito que vocês também, né? E falo para as pessoas que têm interesse, os cirurgiões dentistas que querem, né, se desenvolver nessa parte, que é possível, porque nós podemos, né? Então, eles também podem, ou elas podem também. E sobre os implantes faciais, né, definitivos, eu vejo, assim, que uma grande vantagem é de ser um procedimento que é definitivo, né? Tanto até a própria cirurgia ortognástica, que traz bastante benefício funcional para o paciente também. E aí eu vejo que a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Tanto a parte cirúrgica quanto a parte não cirúrgica, e aí faz uma união, a gente consegue se unir. E da parte cirúrgica em si, tem pessoas que têm muito receio, né? Ai, meu Deus, como que vai ser o pós-operatório, a recuperação,
ou vou ter alguma, sei lá, algum problema, né, com parestesia, dormência. E eu vejo que fazendo técnicas qualificadas, igual vocês comentaram também de se qualificar, né? Aqui a gente tem excelentes profissionais e eu tenho visto cada vez mais uma melhor recuperação dos pacientes. Então a gente trabalha com cirurgia, tem materiais mais inovadores e os cortes, né, são cada vez menos invasivos, né? Os acessos menos invasivos. Então sempre a gente está em evolução. Então até na cirurgia, graças a Deus, a gente está sempre evoluindo. Né? E o que vocês comentaram também dos cursos, né, de fazer aqui, eu ainda sinto às vezes que tem alguns profissionais que assim não investem tanto, né, em cursos. Então eu vejo que quando a gente investe, a gente faz, né, até ministra, passa esse conhecimento, isso faz a gente crescer. Então acho que também na odontologia falta um pouco isso, as pessoas investirem, né? É caro o curso, é caro, mas precisa fazer para se qualificar e transmitir esse conhecimento, né? Cara, eu gosto muito de ir para congresso. Toda vez que eu vou para congresso, até hoje eu volto super animado. Renovado, né? E super motivado. Mas olha, eu tava pensando aqui um negócio, cara, que eu achei... Você falou assim que a bucomaxilo era muito masculina. E eu acho que até podia ser... Mas, cara, eu tava pensando agora a minha graduação, na minha sala era 80 alunos. 60 mulheres e 20 homens. Em Uberlândia, que eu fiz especialização e mestrado em Uberlândia, nós tínhamos a doutora Iris, que era uma excelente cirurgiã. A gente, de vez em quando, assistia muita aula da doutora Marília, que também era uma excelente cirurgiã. E no doutorado, eu e o Leandro eram os únicos homens. Eu acho que a maioria eram grandes mulheres que tinham uma competência gigantesca. Então, a gente às vezes nem percebe, né, que a odontologia hoje, a grande maioria mudou para a odontologia, mas porque a gente sempre viu mulheres, vamos dizer assim, mulheres respeitadíssimas, mulheres que conseguem resultados muito bons, a técnica, o capricho, e cada vez mais. Hoje, se eu não estou enganado, 70% da odontologia são mulheres, tá? E cada vez mais atuando melhor. Tá? Mas é interessante, porque assim, eu acho que eu vivi num meio que tinha bem mais mulheres desde o começo. Mas eu entendo que tinha bucomaxilo, tinha muito, porque antigamente, né? Eu já tenho 30 anos, mas desde que eu comecei, eu acho que sempre teve mais mulheres, pelo menos ao meu redor. Uhum. A Ana falou... Você é especialista, bucomaxilo, os Sim. dois, né? Inclusive, eu não sei se o senhor lembra, você foi meu mentor do meu TCC. Sim. Ainda bem que ele lembra. Não, cara, ó, eu tenho um orgulhozinho, assim, cara. Eu acho que a minha formação, a minha parte na formação de vocês é pequena. Eu sei que não é... Mas, cara, eu acho que muita gente que se formou na odontologia passou pela disciplina de anestesia, passou pela disciplina de cirurgia, que eu dei aula na Unic 21 anos. Nossa. É muito tempo. Tá? Pegou muito profissional. É muita gente. Isso é bacana. Tá? Porque, assim, de pouco tempo pra cá, que eu saí, a maioria dos dentistas de Mato Grosso passaram um pouco, assim, pelo menos uma hora ou outra, eu dei aula de alguma forma e ajudei um pouquinho. Tá, mas isso aí faz parte, já foi, e hoje todo mundo é colega, acaba né? deixando um legado bom, porque assim, eu já tenho 17 anos de formado, né? E quando eu recebi o convite, se fosse talvez um outro professor, a gente ficaria inseguro. Então, pela credibilidade, pelo respeito que a gente aprendeu durante a graduação, a gente fica honrada por ser esse profissional. Então, assim... Eu tenho 17 anos, a Karen faz 4, 5. Então, eram 21 anos que a gente realmente tem como você como exemplo, como profissional respeitoso e sabe do sucesso, da responsabilidade que você quer carregar a odontologia de um nível diferente do que a gente tem atualmente, né? Eu falo isso porque meu marido é advogado e a gente trabalha junto praticamente, né? Então, assim, é legal atuar na odontologia, tem muita coisa que não dá para postar. Aí meu marido fala, amor, você depende do seu marketing, você tem que postar. Então, assim, a interpretação de alguns respaldos precisam ser revistos. E ali não é uma lei, é uma resolução.
E essa resolução, ela precisa ser esclarecida de uma maneira fácil para que não seja um fardo, né? Então, eu vejo que profissionais que se apoiam e que têm o respaldo conseguem analisar a resolução a nosso favor. Então, o Sudeste, ele tem a resolução como meio de união e aqui a gente precisa dessa resolução de uma forma mais clara. Então, eu vejo que, às vezes, profissionais da harmonização ficam com medo. Mas eu falei, gente, não é você ter medo do seu pai e da sua mãe. Você não vai crescer, entendeu? Então, assim, eu preciso ter uma resolução que me respalda, e para mim é isso que faz. Eu preciso mostrar para quem eu dou aula, para profissionais que pedem uma orientação para mim. Meu marido não entende a parte da odontologia. Ele fala, mas sério que vocês não podem fazer isso? Eu falei, não. Aí ele olha e fala, não, você pode. É a resolução que está sendo mal interpretada em cada estado, né? Então, não que a gente vá banalizar, a gente já chegou num patamar de profissão que nós somos muito respeitados. A gente tem algumas coisas que é interessante a gente pontuar. Valores, princípios, não banalizar, né? Aquelas experiências que a gente não quer voltar ao passado. Mas ter a união da classe inteira e saber que o nosso conselho, a resolução veio para nos proteger e a gente trabalha, pelo menos eu falo para as meninas, eu trabalho bem tranquilo, gente. Meu advogado vai para onde eu precisar. Então, eu acho que isso eu me destaco mais no mundo da harmonização, porque eu não tenho medo de pisar no próximo passo. Eu só tenho essa facilidade em saber o que eu quero, eu tenho direção, e quando eu sou punida, eu enfrento de frente e falo, não, aqui não vou parar. Então, os profissionais da odontologia, eles precisam ter vamos falar assim, essa segurança de falar, não, nós estamos no mesmo barco, nós precisamos crescer, nós precisamos nos unir, porque outras classes, eles ganham autoridade por conta disso, são muito unidos. O conselho, assim, leva no colo. E é isso que a gente precisa. É exatamente isso que você falou. O conselho leva no colo. E muitas das vezes nós somos atacados pelo nosso próprio conselho, né? Não polemizar. Não, eu acho que assim, a gente tem que cada vez mais ter respeito, né? Sim. Eu acho que muita gente hoje tem receio, fica muito preocupado, mas a gente tem que mudar isso. Isso daí vai acontecer com o passar do tempo, ou agora, ou daqui a pouco. Mas, cara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, cara. Toda vez que eu vejo, assim, não só na harmonização, mas a Ana também, quando tem uma vibração, uma energia, parece que maior, assim, quando se mexe com estética. Eu tô percebendo isso à toa ou vocês sentem isso mesmo, cara? Demais. Nossa Senhora. Parece que a energia é diferente, parece que Os pacientes também gostam bastante disso, né? Parece que quando eu vejo muitas vezes, assim, vocês falando com o paciente, tem que nós, dentistas mais antigos, a gente não consegue ter esse contato tão, olha que lindo, e a gente vê essa vibração na estética, né? Como que vocês enxergam isso? Eu falo que eu não teria como escolher uma profissão melhor do que essa. E cada dia que eu faço alguma coisa, eu me sinto muito realizada. Porque eu falo que no meu consultório, pelo menos, eu não faço estética, eu realizo sonhos, histórias, porque cada um chega ali com uma história diferente, e quando você faz parte daquele processo de evolução, da pessoa se levantar, na verdade, porque quando a gente se fala de harmonização, a gente fala de beleza. Quando a gente fala de beleza, a gente já abrange para algo emocional. Quando a gente fala do emocional, a gente já parte para a parte de confiança. Então, quando a pessoa ela se sente confiante, todo o resto dela tá assim, deslumbrante, tá lindo. E é muito bom perceber esse processo da pessoa chegando cabisbaixo lá no consultório, aí passa por um processo de rejuvenescimento, de tratamento, e ela é acolhida, ela é abraçada, ela é cuidada, e quando passa ali uns 3 meses, ela já vai toda arrumada, maquiada, assim, é outra pessoa, é impossível não perceber. E a gratidão que os pacientes sentem por isso, assim, não tem preço. Eu fico
falo, Jesus, eu escolhi a profissão certa. Vale a pena os perrengues que às vezes a gente passa, né? Porque, exatamente, falando sobre trabalhar com medo, eu já fui essa pessoa. Você falou que hoje você tem advogado, eu também tenho a minha, porque chegou um tempo que era tão perseguido que eu falei, eu preciso pagar um mensal para o meu advogado, porque agora não é só mensal para contador, é mensal para advogado também, porque a gente tem que se respaldar, né? Porque de todos os âmbitos. E depois que eu falei, não, quando eu coloquei uma advogada ali, falei assim, parei de trabalhar com medo, de falar, será que pode? Ai, será que eu fiz um negócio errado? Será que essa postagem? Não, vou lá pagar. Aí você postava alguma coisa, vinha um outro profissional e falava assim, não pode fazer isso, hein? Ah, meu Deus, desesperada, já ficava esperando a notificação e o duro chegar. É que é frustrante, né? Você vê todo mundo fazendo tal e a gente não pode. É complicado isso. Mas, Ana, eu acho que é a mesma coisa nos pacientes de cirurgia ortognática, nos pacientes de implante, né? Eu acho que a autoestima do paciente é uma coisa muito bacana. E a gente vê isso no resultado, né? Na cirurgia ortognática eu acompanho, a gente muitas vezes opera junto e tal, mas os implantes faciais eu não tenho costume de fazer e eu vi uns casos muito bonitos que você postou, tá? E aí, você acredita mesmo? Você tá sentindo uma autoestima melhorada? Porque a gente entendia que mexer na face era cirurgia. Tá? Hoje a gente às vezes está entendendo que a gente consegue evitar uma cirurgia maior para colocar esses implantes que podem ser customizados ou pode ser de estoque também, né? Sim, sim. Vocês estavam falando a respeito do medo, né? O primeiro ponto assim, que eu vejo dessa classe jovem também que chega não ter o medo de divulgar, né? Só que a gente fica com os limites, né? Já aconteceu também comigo algumas vezes, de postar, ter que apagar, né? E não poder, ou até... pra gente é mais difícil porque tem momentos transoperatórios, né? Aí que você não pode publicar de jeito nenhum. Aí eu fico tomando esse cuidado, né? Mas, dentro do que é possível, eu fico feliz que esteja vendo os resultados, né? Que tá gostando. E, assim, quando eu vi que tinha essa possibilidade de fazer implante facial... eu vi que poderia somar com o meu conhecimento, né? Aí eu pensei, não, se o paciente pode fazer um tratamento definitivo, a custo-benefício vai ser melhor, né? E aí, de imediato, já falei, eu vou aprender porque a gente tem que pensar o que é novo, né? Igual vocês pensaram lá no começo da harmonização, viram que isso poderia ser um diferencial, investir já no começo, né? Para daí poder pegar ali... Mesmo com críticas, que sempre tem, né? Alguém desmotivando, criticando, e a gente seguir. E hoje eu vejo o quão, assim, maravilhoso que é. Porque eu consigo fazer o procedimento no consultório, né? Acaba sendo menos invasivo, então... já aconteceu de ter paciente de precisar fazer cirurgia ortognática e escolher fazer a prótese. Mas essa escolha, ela não pode envolver muito o funcional. Tem que ser mais o estético. Né? Ana, você falando sobre a parte cirúrgica, eu acho a odontologia maravilhosa, muito ampla, mas ao mesmo tempo que ela é muito ampla, ela é pequena. Porque ela se limita muito e é muito contraditória, às vezes, na minha humilde opinião, porque, por exemplo, hoje você pode fazer implante definitivo. A gente pode fazer uma bichectomia, uma lipoaspiração de papada, pode fazer um lip lift, mas não pode fazer uma blefaro, sabe? Existem coisas, e eu acho que hoje não, a odontologia em si ela ainda vai sofrer muitas mudanças, porque se a gente analisar dos anos 2000, que começou tudo, o tanto que ela revolucionou, o tanto que ela vem renovando, todo dia você pisca, tem algo novo no mercado, tem uma técnica nova, e são procedimentos feitos em consultório, com anestesia local. E hoje, querendo ou não, o público, eu falo os pacientes em si, eles preferem procedimentos que não são em âmbito hospitalar. Que você vai ali no consultório, aplica uma anestesia, fez o procedimento e ele já vai para casa dele. Então, eu acredito que a gente ainda vai ganhar mais posição ainda, tanto no mercado de trabalho,
em comparação a outros procedimentos em si. E eu acho que a gente ainda tem uma grande luta pela frente, que a gente vai continuar aí nessa guerra, mas a gente ganha. É complicado isso mesmo, porque eu acho que todo mundo tem, eu acho que tudo tem que se adequando, mas a gente tem um cirurgião dentista que pode fazer uma lipoaspiração de papada, que é um lugar às vezes mais delicado, e às vezes não pode fazer uma blefaro, um nariz, não que alguma coisa seja simples, mas todas são complexas, né? E a gente tem, eu acho que a gente passou por um período aí de regulação de mercado, né? A gente já mostrou que nós temos direito a fazer isso. Agora a gente precisa discutir um pouco a questão de treinamento, né? Porque cada vez mais a curva de aprendizado ela é longa, né? Cada procedimento mais invasivo que a gente faz, mais treinamento a gente precisa. E cada vez mais a gente está vendo profissionais que se formam. Tem muita faculdade boa, gente, mas também a gente tem profissionais hoje que estão saindo sem uma formação adequada. E não só para ROF, para qualquer coisa que eles vão fazer, precisa de treinamento. Eu acho que eu falo isso com muitos alunos, né? A gente tem que entender qual o ponto de treinamento que a gente está. Né? Por exemplo, você fez uma restauração feia, ótimo. Se naquele momento foi o mais bacana que você conseguiu fazer, beleza, tá bom. Naquele treinamento que você tem, tá legal. Isso vai melhorar com o passar do tempo. O grande problema é quando você começa a fazer restaurações, que você faz restaurações feias, mas começa a achar que isso é bonito. Que aí eu acho que aí perdeu, né? Então a gente perdeu o bom senso. Então cada vez mais a gente tem que brigar para a odontologia entregar qualidade. E para entregar qualidade a gente precisa de treinamento, a gente precisa de pessoas que gostem da odontologia, a gente precisa de gente que goste de estudar e goste de se posicionar também. Eu acho que aqui hoje todos têm o seu posicionamento, não só aqui, mas nas suas vidas, nas mídias sociais. Porque, moçada, hoje não tem jeito, né? A mídia social faz parte da nossa vida. A odontologia mudou para coisas boas, coisas ruins. Mas a gente tem que aproveitar as coisas boas, né? E cada vez mais levar a odontologia para um lugar que ela merece. Falando de se especializar, né? Agora, eu não tenho amplo conhecimento, mas eu já vi várias divulgações de residência em cirurgias da ROF. Porque, né, de tanto a gente querer fazer, tem que buscar conhecimento, porque não dá só para... Senão a gente acaba perdendo toda a credibilidade, todo esse conhecimento, e a gente tem que buscar. Então, tá tendo bastante agora residência de ROF em parte de cirurgias. Eu acho extremamente interessante. Karen, ninguém fica no mercado se não tiver competência há muito tempo. Isso aí que você estava falando, em parênteses, né? Da qualificação, eu já ouvi assim, alguns profissionais falar assim, tal procedimento é fácil. E eu falo assim, que eu não gosto de falar que nem o procedimento é fácil. Porque se acontecer qualquer complicação, a pessoa tem que saber resolver, né? Então eu falo assim, nunca subestime nenhuma extração dentária, né? Porque a gente vê, né? Então assim, para não queimar a classe, né? Porque a gente a ROF já conseguiu um espaço tão grande na odontologia, né? Então isso que você falou de se capacitar, se qualificar, né? Eu vejo que é muito importante salientar isso, né? E motivar os cirurgiões dentistas a se qualificarem, fazerem cursos, né? Estarem sempre atualizados para poder ter uma segurança para fazer os procedimentos, né? Porque se porventura tiver alguma complicação, que a gente sabe que é sujeito ter, saber resolver da melhor forma possível. Né? Legal. E a odontologia pode, moçada. Por isso que o nosso podcast é Odonto Pode. Sim. Né? E nós também de Mato Grosso podemos. Né? E o dia a dia, moçada? Como que vai lá? Porque a ROF é um pouco diferente, né? Uma queixa diferente, não é uma dor de dente, né? Eu acho que tanto a dentística hoje, que faz sorrisos maravilhosos, quanto
quanto à harmonização facial, também eu acho que é uma... O cara não tá indo buscar apenas função, que a função é importantíssima, né? Mas ele quer uma autoestima melhorada. Como que o paciente chega no consultório? Como que o paciente vai buscar? Eles falam que eles querem estética, eles falam que... Ah, não, eu quero ter uma função melhor. Porque na ortognática tem isso, né? O pessoal fala, eu quero melhorar isso, mas na verdade tem uma questão estética no meio envolvida, né? O pessoal, homens hoje, chegam naturalmente no consultório falando que querem melhorar a estética, querem melhorar a parte visual, tanto como mulheres também. É muito aberta essa discussão entre vocês? Eu acho que hoje, né, eu lembro assim, na parte odontológica, a gente era como referência, né? No começo da harmonização, existia aquela barreira, mas é dentista. Hoje não, hoje como a gente já se posicionou de uma maneira tão diferente, ele já pensou assim, não, eu vou lá no dentista porque vocês estudam face desde o primeiro ano. Então, essa assim, é a fala. né, Uhum. não tem autoridade maior em face que vocês. Então, a gente está num patamar a mais, e eu sempre falo para todo mundo, não vamos descer. A face é nossa. É uma questão de tempo, a gente entrou há pouco tempo e a gente já conseguiu um caminho tão extenso que os próprios pacientes nos procuram porque o dentista sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe de face. Então, a Ana até comentou da ROF cirúrgica, né? Os bucomaxilos agora, para abrir essa parte de estruturas faciais, que eu falo, a harmonização, ela consiste nos injetáveis, que sou eu que eu gosto de fazer, e a parte cirúrgica. É um mundo à parte. Eu falo, gente, é outra especialização. Futuramente vai ter que abrir esse leque, né? Vão ser graduados em forma de hospital, para dar essa segurança para o paciente. E é um orgulho gigantesco quando ele vem procurar a gente. No dia a dia, eles confiam e eles, hoje, por a gente postar o antes e depois, eles, aqui tá vendo? Então, a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é os nossos casos clínicos, né, que a gente conseguiu há pouco tempo, né, comparado às outras profissões. E o paciente, ele se sente extremamente confiante por saber que a gente estuda, se a gente se atualiza. Desde o primeiro ano de faculdade, é propósito, é fácil. Então, a gente só não pode parar de estudar, tudo se atualiza. Eu falo para as meninas, se vocês aprenderam comigo há 2, 3 anos atrás, volta, porque sempre tem coisa nova. Sim. Então, eu acredito que eles já chegam no consultório totalmente confiantes. Eu não sinto essa dificuldade. A odontologia, quando a gente entrou para essa área, realmente foi isso que você falou, a gente teve um pouquinho de falta de credibilidade, porque tinha muita coisa maçante em cima, e depois eles entenderam que realmente o rosto é a nossa praia, que a gente tem ali total domínio sobre ela, né? Claro, todo dia tem coisa nova, a gente tem coisa para aprender, mas respondendo a sua pergunta sobre como que é em relação aos pacientes, né, e da harmonização, porque não é uma dor de dente. O paciente vai ali, eu falo que a harmonização é um luxinho, um luxo que a gente quer se dar, porque não é uma necessidade, é um prazer ali que você vai ter, né, em questão de se sentir bem, sentir mais bonito. Então, você vai ali não por necessidade, porque necessidade é aquilo que a gente sente dor, tem que ir lá. Então, a exigência dele é muito maior. Eu falo que ao mesmo tempo que a harmonização ela é linda, ela deixa a gente um pouco doida também. Desgasta um pouco, porque o paciente ele é muito exigente. E devido também, a gente fala sobre... Hoje a gente pode postar um antes e depois. E muitas das vezes, esses antes e depois acabam não só pro lado bom, mas às vezes pro lado ruim, porque a pessoa cria uma expectativa que aquilo não é possível no rosto dela, né? A gente sabe que todo mundo tem uma parte anatômica particular ali que permite alcançar certos resultados e outros não. Então, ao mesmo tempo, eu falo que ela é muito linda, ela é muito exigente e é aquilo que o senhor falou. Só quem é bom vai permanecer. Não adianta. Eu nem sofro mais. Eu tenho uma colega que ela sempre mandava assim pra mim. Olha que absurdo. Tá postando até valores. Olha quanto que tá fazendo. Eu falei,
para de sofrer, mulher. Quem é boa que fica, não tem mercado para todo mundo. Eu acho que, assim, a harmonização, ela cresceu tanto que tá ficando um pouco saturado o mercado, mas hoje eu acredito que ainda existe público para todo mundo. Eu acredito que todo mundo consegue trabalhar bem. Eu trabalho muito bem, graças a Deus. Você também, tá? E aquilo que a gente alcançou um espaço, graças a Deus. E eu não tenho medo, assim. Eu falo, gente, todo mundo vai ganhar, e é isso que falta em nós, O a público união, só aumenta, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que ela é linda, ela é muito exigente. A gente tem que se... observo isso, essa exigência. Bastante. Ainda mais no procedimento definitivo, né? Porque aí eles falam, vai ficar assim. Aham. Falam, não é uma coisa engessada, a gente precisa avaliar. Mas você perguntou de homens também, né? Eu vou falar por mim, de implantes faciais. O que eu mais recebo de pacientes são homens. Mais que E mulheres. hoje eles falam abertamente, assim, eu quero, eu tô buscando estética mesmo. Sim. Ah, Já que chega legal, querendo cara. a estética. Eu acho E isso aí muito eu bacana. até me surpreendi no começo, porque eu achei que, sei lá, mais mulheres, mas eu recebo mais homens do que mulheres. O Muito bacana. meu público da harmonização, ele ainda é maior para mulheres. Eu recebo homens ali. Sim. Geralmente acompanhado da esposa. Aí os que vai sozinha ali já tem aquele receio. Pelo amor de Deus, não posto minha foto, senão meus amigos vão fazer isso. Mas assim, o meu esposo, eu falo que ele é meu cobaia, né? Porque ele vai na barbearia, todo mundo fala, nossa, que seu rosto é bonito. Ele, nossa, minha esposa é harmonizadora, e já lança. Ele foi no negócio de fazenda, só tinha boiadeiro, o chucro, ele parecendo um playboyzinho lá. Ele já lançou eu lá, falou, segue aqui. Eu falei, isso aí. Então a gente tem uns que, Sim. né, não tem vergonha Tem. e fazem. Acho que isso Isso é muito tá legal. quebrando esse tabu, né? Tá. Cada vez mais. Exatamente. É bom que estão incrementando aí. É. nosso Eu acho que a trabalho. parte masculina, ele procura muita off cirúrgica, porque, querendo ou não, nós somos muito mais fortes que os homens, né? Então, quando você fala para o paciente, a gente precisa colocar 10 ml para transformar uma face, o homem já falou, opa, peraí. Aí, quando a gente encaminha para a Ana faz, não, fica tranquila, você vai descansar lá, você já vai acordar pronto. Te sedar. Vai sedar, doutora, não vai ter dor, não. Então, é onde Cara, eu falo. A sedação hoje melhorou bastante, A né? sedação é incrível. Os anestesistas hoje em Cuiabá são muito bons, cara. A gente tem hoje a oportunidade da sedação em consultório cada vez maior, e eu acho que cada vez mais. São procedimentos que a gente faria sem a sedação, mas traz muito conforto. E cada vez mais o paciente está querendo. E os anestesistas hoje, cara, com uma formação muito boa, com uma medicação muito boa, cada vez mais estão atuando na odontologia. E isso não tem volta. Tá? Cada vez mais nós vamos ter anestesistas dentro de consultório, porque é um conforto muito grande. Cara, quem tem algum tipo de medo sabe do que eu tô falando. Eu tenho muito medo de andar de avião. E eu tenho que me dobrar, às vezes me medicar, porque eu preciso viajar, né? A gente quer conhecer o mundo e tal. E a mesma coisa com o dentista, cara. Tem gente que tem pavor de odontologia. E a sedação hoje melhorou muito, cara. Eu acho que hoje eu ofereço sedação e eu gostaria de operar todos os meus pacientes sedados. Tá? Se eu pudesse, eu adoraria. Tá? Mas, gente, outro negócio aí que eu acho que é um pouco mais pegado. Hã? Tranquilo? Outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês. E quando o paciente passa um pouco do ponto na pedida do... Porque às vezes eu vejo pacientes que eu acho que passou um pouco, que usou demais ou passou um pouco da estética, já ficou uma coisa um pouco desarmônica. Vocês encontram isso? Dá para mapear? Dá para tentar convencer? Ou a pessoa está enxergando aquilo lá mesmo como se fosse bacana? Existe uma doença, esqueci o nome da doença, mas existe uma doença, transtorno de imagem até, que ela não se identifica. E o profissional, às vezes, que ele não tem esse bom senso, porque a gente fala que a gente é terapeuta, né? A gente tenta entender o paciente antes de propor um tratamento. Então, às vezes, o paciente ele vem com tanto problema interno, eu falo, olha, esse preenchimento que você precisa não é facial.
Você precisa de um preenchimento interno para a gente fazer um tratamento de rejuvenescimento. Então, e às vezes, né, falta de orientação profissional acaba vendo no paciente uma fonte rápida de dinheiro, né? Ah, não, vamos fazer isso, e você acaba alterando face. E esse paciente, às vezes, é convencido porque o nosso poder de autoridade, quando a gente faz, nossa, ficou tão lindo, por mais que 10 pessoas falem, nossa, você tá estranho, mas o doutor falou que eu tô linda, ele vai querer sempre procurar esse elogio do profissional. Então, isso é uma questão de princípios e valores que alguns profissionais são poucos, graças a Deus, na odontologia, porque a gente estuda, sabe quanto isso faz mal pra gente, né? Mas alguns pacientes, eles perdem no ponto, vai chegar no consultório esse paciente pra gente, a gente vai entender um pouco esse mundo dele e tentar reverter. Hoje eu tento conversar muito com o meu paciente e eu sempre falo, menos é mais. Então eu prefiro que você fique frustrado com o meu tratamento, mas que você saia na rua e fala, nossa, você tá diferente, do que, meu Deus, quem fez isso? Quem que fez isso? Porque a culpa é sempre do profissional. Porque quando tá feio, às vezes você não vai falar pra não ofender a mulher, o homem, mas indiretamente ela fala, que doutor que fez? Aí, se seu nome tá vinculado àquela imagem daquela pessoa alterada, a pessoa já vai falar, nossa, aquilo ali vai ficar na memória dele. Então eu falo, não, esse paciente não é meu. Hoje eu falo não para alguns pacientes. Então, paciente que não entende o meu planejamento de falar, você não precisa nada. A gente vai prescrever aqui um terapeuta aqui. E ele, doutora, mas eu quero. Não é o que eu quero, não quer o que você quer. É o que a gente precisa entender o que você precisa. A gente pode fazer um tratamento bacana, mas sempre respeita. Eu tento entender um pouco a vibe, mas a mentalidade hoje é tentar encontrar esse vazio. Realmente é preenchimento ou é interno? A harmonização, ela teve suas fases, né? Na hora que deu aquele boom ali, que foi o auge, acredito que no início de 2019 mesmo, um pouquinho antes, de 2018, todo mundo tinha que ver que você fez a harmonização, porque era algo que não era tão acessível assim. Nossa, um luxo você fazer a harmonização. Era um status. Nossa, fez a harmonização. Então, tinha que estar gritante ali no seu rosto que você tinha feito. Então, era algo exagerado. Agora a gente está na nova era, né? Que eu acho que a mídia, ela ajuda muito também, que teve muita crítica referente a várias coisas esquisitas que a gente viu de muitos famosos também, né? Principalmente, que as pessoas falam, meu Deus, a pessoa era linda. O que fez ali? Para que foi mexer? E tem muito, e na maioria das vezes são pacientes que têm um pouquinho de distorção de imagem, que a boca tá linda, mas ele tá falando, tá isso aqui. E eu fico feliz por isso, porque eu sou muito assim, Tabata? Eles chegam lá e, inclusive, esses dias veio uma amiga, levou outra amiga, que já era minha paciente, e aí ela ficou lá se olhando no espelho enquanto eu tava fazendo a amiga dela, a harmonização. Ela falou assim, não, pode confiar que a doutora, ela não coloca se ela acha que não tem que fazer. Não precisa se preocupar porque ela não exagera, porque ela queria fazer quando ela veio. Foi não, eu não vou colocar. Mas se você quiser, você pode ir em outro profissional. Eu falei, não vai ficar legal, não vai ficar bonito, porque, infelizmente, quando acontece esse tipo de situação, que, por exemplo, fez um lábio, ficou enorme, mas o paciente queria aquele lábio, porque tem os pacientes que gostam e tá tudo bem. E ele queria 4 ml de ácido na boca. Aí, quando uma pessoa vai fazer uma autocrítica, ela não vai falar assim, nossa, eu quis as 4 ml. Foi o profissional fulano de tal que fez. Ele que quis pôr. Então, infelizmente, o filme queimado sempre vai ser pro profissional. Porque existe a imagem pós, né? Se você chega em casa alterado, assim, dependendo de como for, a família vai... Nossa, ficou estranho. Ou, nossa, ficou super bonito. Sim. Eu falo muito quando a gente faz a cirurgia ortognática com o pessoal da família, que assim, tem que tomar cuidado assim, com as observações pós-cirurgia, porque existem mudanças e as primeiras observações são muito escutadas, né? E isso pode ser bom e pode ser ruim. Meninas, o que vocês falam para quem está se formando, para quem está iniciando na área da ROF, iniciando na área da buco?
qual que é o conselho, qual que é a dica que vocês dão para esse pessoal, não só o cirurgião dentista mais novo, mas aquele dentista também que já está há algum tempo no mercado e quer entrar nessas áreas aí, e pode, né? Porque todo profissional que quiser, independente da idade, independente do tempo, pode começar uma nova especialidade, pode começar novos horizontes no consultório. E assim, qual que é a palavra que vocês falam para esse pessoal? Eu vou dizer para persistir, que nem eu disse que eu me formei, eu fui direto para a harmonização e era algo ainda novo, que nem os próprios cirurgiões dentistas acreditavam dentro que a harmonização realmente poderia ser uma especialização. Eu confesso que eu não tinha experiência, tinha acabado de me formar, a faculdade ela não tem harmonização, não sei se hoje tem, já acrescentaram? Algumas têm. É? Então, até então, não tinha. Eu acho que tem aulas informativas, não formativas. Ah, entendi. E eu entrei assim, mergulhei de cabeça. Eu falei que era um mundo que eu queria. E mesmo, e eu sempre falo isso, até para as minhas alunas, quando eu ensino. Eu falo, gente, você vai aprender isso aqui, é um mundo lindo, mas você não vai ter 20 pacientes no mês. Quando eu me formei, tinha mês que eu nem atendia. E isso que eu vivia disso, não fazia outra coisa. Então, era um mês inteiro só sentada lá, pensando, planejando o que eu poderia fazer, em acrescentar conteúdo, em me diferenciar no mercado, mas eu persisti. Então, o conselho que eu dou para quem deseja fazer a harmonização é persistir, que é uma área linda, que se você entrar de cabeça mesmo, procurar buscar conhecimentos, né? Cursos, praticar, porque a prática ela leva à perfeição. Você pode ir no curso mais master do mundo, pagar milhões, que você não vai sair fazendo a melhor boca, você não vai sair fazendo a melhor harmonização, porque querendo ou não é a prática que vai te levar à perfeição. E para você ter prática, você tem que persistir. Então esse seria o meu conselho para a galera aí que quer fazer. Na parte, para quem está recém-formado e quem já está na área, né? Eu tive bastante dificuldade em encontrar mentores e uma comunidade que me ajudasse. Então, assim, é importante hoje esse network, esse conhecimento que a gente tem em massa, até para ajudar na parte de técnica, caso aconteça alguma intercorrência, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, quando for encontrar um curso, pega uma referência, pega um profissional que já fez, tira as dúvidas, identifica o mentor, porque às vezes é um curso que você vai lá fora, você volta com conhecimento tão escasso, entrega para o paciente, fala, será que vai dar certo? Se der. Então, assim, antes de entrar no mundo da harmonização, que é um mundo encantador, né? Todo mundo quer entrar, procure mentores que realmente, se eu precisar mandar mensagem, vai ter o retorno. Então, hoje eu vejo esse diferencial. Procurem cursos que tenham referência com pessoas que já fizeram, que identificam essa parte de ajudar mesmo, não só vir fazer o curso e vai embora, querendo ou não, tem profissionais que vêm aqui no Mato Grosso, faz um curso maravilhoso, some no mercado e acontece uma intercorrência e ninguém ajuda. Então, assim, procurem profissionais que vão ajudar vocês depois, que isso é o mais importante hoje. É um mundo encantador, né? Bom, da parte da cirurgia, eu acho que o que você falou serve para todas as especialidades, né? De você persistir lá no seu propósito. E o que eu vejo também na parte de cirurgia, a questão que você disse de intercorrência, que às vezes tem gente que passa por uma situação e não é para mim isso. Então, entender que pode acontecer, né? Que a gente tem que se qualificar para poder aprender a resolver ou perguntar para alguém que possa auxiliar, né? Ter a humildade, né? De conversar com outros colegas para aprender sempre, cada vez mais. E estudar, se dedicar muito, né? Eu acho que em todas as áreas a gente tem que se qualificar muito, porque eu vejo que tem um tanto de pessoas que entram nos cursos, igual vocês falaram, fazem, acham que vai sair expert e não sai. Então tem que ter a coragem de fazer também e estudar, ficar ali, né? Ter um foco, né? Porque eu vejo também, às vezes, que tem pessoas que querem fazer muitas coisas junto. Então, ter o foco do que realmente quer para poder aí crescer, né?
poder crescer e evoluir mais. Da própria harmonização, igual você mesmo falou que não faz nenhuma restauração, né? Eu vejo que você teve um foco. Então, teve um mês ali que você nem atendia pacientes, mas você estava focada no seu objetivo. E tem o seu começo. E o começo, você não começou como você está hoje, né? Então, você teve um começo e esse é um exemplo. Eu vejo que é o maior exemplo. Para mim, também foi dessa forma, quando eu formei. Então, eu vejo da gente ter a persistência e também dar tempo ao tempo para a gente poder ganhando o nosso espaço e o conhecimento, né? Que a gente precisa se esforçar. Então, quanto mais a gente se esforçar, se dedicar, acompanhar profissionais, né, a gente vai aprendendo e se qualificando cada vez mais. Então, meu recado para quem quer fazer cirurgia também é esse. Legal. Moçada, eu tô muito feliz. É o primeiro episódio do Odontopod. Porque a odontologia pode, né? E o pessoal hoje foi muito bacana, porque assim, elas podem, né? E o pessoal aí que tá querendo, precisa estudar, precisa treinar, precisa evoluir. Eu acho que quem mais conhecimento tem, às vezes mais centrado, um pouquinho de medo, sempre é bom. Coragem não serve para nada na odontologia, tá? Coragem não ajuda nada. E eu acho que a gente tem que ter treinamento adequado, cada vez mais evoluir e cada vez mais mostrar que a odontologia de Mato Grosso já alcançou um lugar que merece. Nós temos excelentes profissionais aqui em Mato Grosso e cada vez mais nós vamos mostrar isso. Esse podcast ele vai trazer mais pessoas, a gente vai trazer mais pessoas qualificadas, a gente vai discutir vários assuntos, porque a odontologia de Mato Grosso hoje pode, a odonto também pode. Valeu?